Animações. Algo que com certeza fez parte da vida de muitas pessoas. Mas você já se perguntou como elas eram feitas? Como era esse processo? Quando não tinham acesso a computadores e a todas essas tecnologias recentes? Então, basicamente elas eram feitas em papéis e animadas células por células. Fotos e mais fotos eram tiradas e era necessário um tempo absurdo e muitos recursos para fazer qualquer tipo de animação. Mas os tempos agora são outros. E qualquer gato pingado consegue fazer alguma coisa. Algo bom? Definitivamente não. Mas alguma coisa? Com certeza. Então eu, sem ideia do que fazer, resolvi me desafiar a fazer uma eu mesmo. Só que como todo vídeo nesse canal, eu deveria ter um tempo. Então, para demonstrar toda a minha maestria e habilidade infinita, eu resolvi fazer não só uma, não só duas, mas 3. Só que cada uma em um intervalo de tempo diferente. Em vez de levar alguns anos para fazer uma, eu ia fazer uma em 1 minuto. Bom, então eu já comecei. Basicamente essa animação ia ser de um aviãozinho de papel voando. Como eu só tinha 1 minuto para fazer isso, eu fiquei meio afobado, o avião ficou bem estranho. Eu não consegui fazer as linhas perfeitamente retas, nem o avião certinho. No final ficou tudo bem torto. Eu não pude desenhar nada além do avião, né? Aí eu fiquei meio desesperado e fui tentar fazer umas nuvens, só que ficou tudo estranho e ruim. Bom, então tá aí, né? 1 minutinho, feito. Ficou bom? Aí já fica pra Deus, né? Bom, de 1 minuto feito. Eu ainda não estava satisfeito, eu acreditava que eu ainda podia fazer melhor. Então eu falei, beleza, bora tentar fazer isso em 10 vezes o tempo. Então, 10 minutinhos. Bom, como eu já sabia mais ou menos como era a forma do avião que eu tinha desenhado antes, dessa vez foi um pouco mais fácil. Não que tenha ficado bom. Basicamente eu tentei fazer o que eu tinha feito antes, na de 10 segundos, só que um pouco melhor. E não deu certo, e ficou bem ruim. Então eu fui tentar fazer de novo. Dessa vez o avião ele ia meio que vir de umas nuvens do céu. Eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo para fazer nuvem, então ficou desse jeito. Eles ficaram interessantes. Aí eu comecei a desenhar a deformação delas, frame a frame. E por último eu desenhei o avião. No começo ele estava bem pequeno, né, por causa da distância. Mas aí ele vai se aproximando. Aí eu comecei a virar o eixo dele, para ele ficar tipo o que o outro tava. E eu tava querendo fazer meio que umas montanhas no fundo e alguns objetos vindo. Só que eu esqueci de um detalhe interessante, que era só eu copiar e colar. Mas não, eu fui tentar desenhar tudo à mão. Aí ficou torto. Eu comecei a fazer os objetos do cenário vindo em direção para dar a ilusão que ele estava andando para frente. Eu fiz uma arvinha, uns arbustos e até um mar com um barquinho. E como o tempo estava quase acabando, eu fiz um tanque de guerra também. Então esse foi o resultado final do tempo de 10 minutos. Ficou interessante. Eu achei que ele ficou muito rápido, mas eu tive que desenhar, eu acho que foram, não sei se foram 60 ou 30 desenhos que tenham mínima coerência entre eles. Então eu comecei a fazer o de 1 hora. No início eu queria desenhar uma pessoa, só que depois ficou horrível, aí eu desisti. Então dessa vez eu ia desenhar algo um pouco mais simples. Um personagemzinho que ele ia usar um daqueles sacos na cabeça. Aí ele que ia jogar o avião de papel. Então eu comecei a fazer os keyframes. Keyframes são tipo a posição final, aí você faz frames entre eles pra ficar mais fácil de fazer tudo. Ainda faltava frames pra ficar fluido. Aí eu desenhei outro keyframe dele virado de costas, que era pra meio que ele fazer um giro. Aí foi meio difícil fazer essa rotação, porque eu não sei muito sobre
rotacionar, que eu não sei desenhar muito bem. Então continuei fazendo mais e mais frames até achar um resultado que eu gostasse. Certo, após conseguir rotacionar ele de um jeito interessante, eu tava tentando começar a fazer meio um zoom no avião de papel, para quando ele fosse jogar tivesse um zoomzinho, até ele finalmente jogar e a mão descer. Aí meio que ia dar um ventinho que empurraria o avião pro lado. Eu desenhei umas folhazinhas se movimentando. Aí depois disso ele ia se estabilizar. Só nessa brincadeira eu já tinha gastado 40 minutos. Então eu fui desenhando vários e vários frames do avião. Eu podia ter só copiado e colado, só que ia dar um aspecto muito robótico. Não ia ficar interessante. Aí ele ia se aproximar de um objeto quadrado. Na verdade, uma lápide. E quando o avião chegasse perto o suficiente, ia aparecer uma mão esquelética e pegar ele, amassar e puxar. Eu não quis pintar nem nada, mas por ter sido feito em uma hora, eu achei que ficou bom. Então tá aí uma comparação entre eles. Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.